Olá, olá, boa noite, boa noite. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindas. Esperando a Dora entrar. Hoje a gente vai falar sobre constelação, que é um assunto muito interessante e apaixonante. Só aguardar um minutinho, tá? E já já a gente já começa a nossa live. Ei, Oi, tudo bem por aí? tudo, e aí? Estamos aqui para mais uma live, para mais um ao vivo na nossa história. Não Boa é noite, isso? pessoal querido, quem está aí, muito bem, muito obrigada. E aí, Flávia, nervosa? Para mim, sempre que eu estou numa live eu fico nervosa, já vou avisando, né? É verdade, sempre dá frio na barriga, né? Ai, no início dá, depois eu me solto, mas no início eu vou ficando nervosa. Antes na verdade, antes já é assim, né? Aí dá as borbulhinhas, né? Dizem que são as borboletinhas. Aí vai começar, mas tá tudo bem. Tá tudo Tudo, certo, tá sempre tá tudo tudo. certo. É uma alegria, é uma honra podermos, durante esse período, nós temos esse acesso, essa tecnologia maravilhosa que eu honro, agradeço todos os dias. Eu nunca agradeci tanto É quanto neste verdade. período, que sempre foi útil, sempre foi uma prestadora de serviços na vida da gente. Mas Uhum. agora ela se tornou um dos nossos únicos canais de conexão, de transmissão de informação, de receber a bênção da informação, a bênção da música, a bênção do contato com a família, enfim, é uma bênção, né? Eu convido todo mundo sempre para honrar a internet, o Instagram, o Facebook, os e-mails e todas as formas que nós temos hoje de nos comunicarmos à distância e nos mantemos também conectados por meio Sim, dessa maravilha da era que nós estamos vivendo hoje. Eu é agradeço. verdade. E é verdade, assim, eu brinco que coloca a gente um pouquinho mais perto, né? A imagem, né? Às vezes a gente fala pelo telefone e não tem a mesma sensação de alívio no coração. Acho que a imagem realmente que a gente tem hoje de troca pela internet é muito, muito boa mesmo. Eu convido aí, já que a gente está abrindo a live, esperando as pessoas chegarem, mas já vamos começar. Eu convido já que cada um que está chegando, que está aqui, faça a sua reverência de coração inteiro a todo o aparato tecnológico que está à nossa disposição, ao aparelho celular, a todos os seus criadores, porque tudo isso começou há quanto tempo, né? Quantas pessoas, quantos gênios, quantos engenheiros, quantos físicos estiveram envolvidos, e outros profissionais, porque eu também não tenho muito conhecimento a respeito, estiveram envolvidos para que nós hoje estivéssemos aqui com este aparelho deste tamanho e pudéssemos estar aqui ao vivo, na mesma hora, falando com o mundo inteiro. É verdade. Isso é. Estou à tua disposição. Então vamos lá. A gente já estava, né, esperando as pessoas começarem a entrar. A gente vai começar agora. Boa noite, oficialmente para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Antes da Dora entrar, até estava falando que eu sou muito suspeita para falar, que eu sou muito apaixonada pelo tema. E eu acho incrível o efeito que faz, tudo que a constelação traz para a gente, né? Como consciência. Então, perguntem,
quem tiver dúvida pode perguntar. Eu vou lendo as perguntas para a Dora. A gente já tinha recebido algumas perguntas anteriores, aí a gente vai começar a falar, mas a gente vai interrompendo de acordo com a demanda de vocês. Fiquem à vontade, tirem as suas dúvidas, que estamos aqui à disposição, né, Dora? Eu ouvi falar, eu não sabia, que quanto mais coraçãozinho vocês colocarem ali, mais o Instagram divulga a nossa live, nosso trabalho. Eu achei isso um amor. Aliás, eu sempre fico grudada no coraçãozinho. Então, assim, eu não entendi por que as pessoas pediam, coloca coraçãozinho, que o coraçãozinho divulga o trabalho, né? O Instagram faz uma leitura, né? Daquilo que está sendo feito e faz a divulgação aí para nós. Exatamente. Então, coloque o dedo no coraçãozinho aí. Tem tanta gente amada entrando aí, eu vou começar a citar nomes e meu coração vai ficar apertado aqui. A Camila chegou agora. Eu vou citar só a Camila, que é lá do Rio Grande do Sul, que é quem eu vi entrar agora. E honrando a Camila em sua entrada, eu honro todas as pessoas, todos aqueles amigos que entraram, os conhecidos, aqueles que não nos conhecem pessoalmente, mas vieram aqui prestigiar esse trabalho que a gente vai apresentar, cheio de amor, né, Flávia? Exatamente. As pessoas que vieram pela Dora, né, ou viram alguma divulgação nossa aí no Instagram esses dias, quem não me conhece, meu nome é Flávia. Eu sou terapeuta, sou mestre em Reiki, mestre em Karuna Reiki. Trabalho com pessoas e com animais, né? Então, o atendimento geralmente é presencial ou à distância. Agora a gente está usando mais à distância. E qualquer dúvida sobre sistemas, estou à disposição também. Hoje a gente está com um projeto chamado Religando os Pontos, que esse período de isolamento social que a gente está vivendo agora foi bem peculiar para isso, né? Que eu acho que a gente está fazendo hoje em dia, tentando ligar os nossos pontos, né? Olhar para a gente, olhar para a nossa criança, ter consciência do que a gente faz aqui, né? Nesse plano hoje em dia. E hoje a gente vai falar sobre a constelação com a Dora. A Dora, sou apaixonada por ela, estava falando isso com ela hoje. É uma consteladora incrível. E quem não conhece a constelação, escutem um pouquinho, perguntem quem tiver dúvida. E quando puder, constelem, que é maravilhoso. Agora a Dora vai se apresentar um pouquinho e depois a gente já começa com as nossas perguntinhas. Bom, eu sou Dora Regina Matos Leidens, nome de mamãe, nome de papai. Eu sou terapeuta em constelações sistêmicas familiares, também reikiana, sou professora. Hoje eu atuo nessas duas áreas principais, enquanto professora de inglês e terapeuta sistêmica. Eu tenho o Instituto Fluir da Vida, que é um viver sistêmico através de uma proposta de fazer a vida fluir, através de viver sistêmico, deste viver sistêmico ensinado pelas constelações sistêmicas familiares. E é isso, estou aqui para, se eu souber, responder as perguntas da Flávia, as perguntas de vocês, e aquilo que eu não souber, nós vamos atrás, nós vamos pesquisar, nós vamos buscar no próprio Bert Hellinger, que é o codificador das constelações sistêmicas familiares, Sophie Hellinger, essa mulher maravilhosa que está dando continuidade ao grande trabalho do Bert, e vamos buscar as respostas para trazer para vocês. E eu aproveito e aprendo junto com vocês. Nem que a gente faça outra live, mas a gente vai trazer a resposta. A gente vai postando as respostas, né? Sim, com certeza. Então vamos lá. Aquela pergunta que não quer calar. O que é constelação? Essa pergunta tem uma resposta muito rápida no meu ponto de vista. As constelações familiares, elas são uma abordagem terapêutica que utiliza como ferramenta a fenomenologia, que é bem antiga, né, esse método da fenomenologia, e utiliza também os campos morfos, os campos morfogenéticos, que também é algo antigo. Essas são as ferramentas da constelação sistêmica familiar, dessa abordagem terapêutica. São as ferramentas utilizadas.
Como que ela atua, como que ela é utilizada, por que ela é utilizada. As constelações sistêmicas familiares, elas trouxeram, através de Bert Hellinger, a codificação dessa abordagem terapêutica, também bebendo em fontes inesgotáveis da psicanálise, da psicologia, dos campos morfogenéticos, dos campos eletromagnéticos, da fenomenologia, e eu, enquanto estudante de fenomenologia, durante quase 25 anos da minha vida, porque eu sou espírita, e Allan Kardec trouxe esse estudo da fenomenologia já há muito tempo, em muitas de suas obras, eu participei, experienciei este estudo durante quase 30 anos da minha vida. Então, quando eu conheci as constelações familiares com o formato, com a codificação de Bert, trazendo a fenomenologia, utilizando a ferramenta, ou como eixo, o campo morfogenético, movimentando todo o sistema, o morfo é forma, genético é a gênese, é a origem, trazendo isso tudo e codificado isso, ficou sendo chamado de constelações sistêmicas familiares, para mim foi um abraço e um presente, porque a constelação é só vivenciando, é só experimentando, mesmo que nós vamos compreender a sua intensidade, a sua produtividade e o seu resultado. Mas um resumo, isso é constelação sistêmica familiar. E como que aplica isso, né? Qual é a sua aplicação? Em tudo, em todas as relações humanas. Todas as relações podem ser vistas pela constelação sistêmica familiar, com o olhar da constelação sistêmica familiar. Desde o eixo familiar, desde o pequeno núcleo familiar, que é mãe, pai, a pequena família, irmãos, mãe e pai, parte dali para os avós, para os bisavós, para os tataravós, e pode se ampliar para os tios-avós, para os nossos tios, para os irmãos de papai, para os irmãos de mamãe. A aplicação é para todos os sistemas existentes e suas relações. Então, o que a constelação entende ou mostra? Que o sistema familiar é o núcleo de todas as outras histórias e todas as outras relações na nossa vida. Se nós não nos relacionamos bem no nosso pequeno núcleo familiar, e vamos aí trazer para o pequeno mesmo, mamãe, papai, filhinho, irmãos, né? Nesse pequeno núcleo, a origem deste conflito relacional, ela está além dos nossos pais, na maioria das vezes. Ela pode já estar vindo do nosso vovô com o nosso papai, da nossa vovó com a nossa mamãe, ou ainda além dos nossos bisavós com eles, ou ainda mais e mais além, ancestralmente falando. Então, a primeira coisa que a gente, quando existe uma situação, numa constelação familiar, quando um cliente nos procura, é porque ele está ou com alguma enfermidade, ou com alguma dor, ou com alguma depressão, ou com algum bloqueio financeiro, ou com alguma situação no seu relacionamento com os irmãos, ou questões de herança, ou questões de trabalho. Todas as questões, tudo que existe no relacionamento do homem com o homem, do homem com a sua família, do homem com a natureza, do homem com os reinos, o reino animal, o reino mineral, com as questões espirituais, tudo é relação. E a constelação sistêmica familiar, ela age em todas as relações, a partir da relação familiar. Mais ou menos isso, um resumo. Influencia em tudo, né? Sim, se nós, segundo a sistêmica, se nós não conseguimos ter uma relação com o nosso pai e com a nossa mãe, uma relação integral, uma relação íntegra, de gratidão, pelo maior de todos os dons, pelo maior de todas as bênçãos, pelo maior de todos os presentes, que é a própria vida em si, que é a vida, que é viver. Nós não vamos conseguir levar adiante esta vida com harmonia e com paz.
Porque nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não demos conta de olhar para a origem da nossa própria vida, que é nossa mãe e nosso pai, com o mínimo de gratidão necessária por aquilo que eles nos deram de presente. Então, a parte dessa relação, né, Flávia? Quando um pai e uma mãe não conseguem ser vistos por um filho com um olhar de gratidão, de amor, de perfeição enquanto pais, não enquanto seres humanos que são imperfeitos. Perfeição enquanto pais, enquanto doadores da vida. E é essa a perfeição que a gente enxerga nas sistêmicas. É essa relação de pai e filho que as sistêmicas trazem e dão vistas e trazem à luz. Porque é claro que os pais e os filhos terão conflitos. Muitos conflitos, conflitos de idade, conflitos culturais, conflitos sociais, o mundo muda, vai girando, e outras coisas mais graves que pode acontecer também nesse relacionamento, e não vamos trazer isso agora, mas nós sabemos que podem existir coisas bem graves numa relação de mãe e de filho, e de pai e de filho, ou dos pais com os filhos. Porém, o olhar que as sistêmicas trazem, o que nos mostram, é esse olhar de perfeição, de pai e mãe, enquanto pais, no único movimento de dar a vida, que é o maior de todos os movimentos que existem. Então, a partir daí, outros conflitos poderão surgir e também serão resolvidos, ou a solução pode vir num campo de constelação, que na maioria das vezes esses conflitos, eles também são transgeracionais, porque a constelação ela é transgeracional. O que se apresenta no campo, que vem à luz, o que a gente tem vistas na constelação, é transgeracional e é também atemporal. Então, muitas vezes o nosso papai, que, enfim, era um pai agressivo, era um pai violento, ou outras coisas até mais graves do que isso, ele traz isso no seu sistema. Ele foi também lá atrás vítima, entre aspas, de reações agressivas, ou de agressões, ou de atos violentos. Então, nas constelações se diz, tudo é fidelidade a alguém, tudo é amor a alguém. É um amor que os filhos têm, um amor cego por seus pais, que isso é sucessivo, meu pai tem pelo meu pai, a minha mãe pela minha mãe. E por esse amor intenso e cego, nós acabamos entrando nos conflitos nas relações, porque nós acabamos trazendo a representação, a repetição de padrão de algo que foi excluído, de algo que foi esquecido, de algo que foi rejeitado. E como o sistema funciona numa busca de equilíbrio, um de nós, um dessa geração, um descendente, ou o nosso filho, ou pode ter sido também já o nosso pai, ou pode ter sido já o nosso avô, ele vai apresentar esse sintoma de exclusão, de enfermidade, para nos mostrar, para dar vistas, para, entre aspas, forçar o grupo familiar, o núcleo familiar, a olhar para aquela questão que em algum momento no passado não foi vista, não foi olhada, foi esquecida, ou foi excluída mesmo, porque nós excluímos com facilidade, porque trazemos os julgamentos morais, isso é cultural, isso está na alma sistêmica, está no mundo, na sociedade. Então nós excluímos com muita facilidade, não é só agora que a gente exclui. Isso já, as exclusões sempre aconteceram, e antigamente, muito antigamente, ancestralmente, também aconteciam. E eram diferentes do que são agora, porém as exclusões aconteciam. Se excluía um irmão porque ele, enfim, casava com alguém que não era da mesma raça, da mesma origem. Se excluía um pai porque ele havia, enfim, abandonado a mulher e tido uma outra relação. Se excluía uma mulher porque, enfim, talvez ela traísse seu marido em um determinado momento. Então, o filho excluía a mãe por seus julgamentos morais, o pai excluía o irmão por seus julgamentos morais. Isso estou trazendo, assim, coisas superficiais. Mas todo esse movimento sistêmico, ele se apresenta no seio da família. Aquele que foi excluído, seja qual for a causa lá atrás,
Pode ser bem lá atrás e pode ser aqui atrás, nosso pai, nossa mãe, ou algum irmão mesmo, né? Ele vai ser representado, porque o sistema é mais forte. Aquela frase, o sangue puxa, é exatamente isso. O sistema ele é mais forte, ele vai buscar o equilíbrio. Quem não foi visto vai pressionar de alguma forma o sistema para que aquilo seja visto. Não somente seja visto, mas seja incluído. Eu vou deixar você falar que a gente tem mais perguntas. Você sabe que eu começo a falar, não paro mais. Né? Não, e o assunto é tão maravilhoso que eu falei, tô bem assistindo. O que acontece? Eu fiz uma constelação no final do ano passado, e assim, cada movimento, cada vez que eu participo de alguém constelando, né? Não só da minha constelação, mas assim, o que a constelação me trouxe como consciência foi o ser pequena, uma das coisas, né? Que trouxeram várias coisas. Mas uma das coisas foi o ser pequena. Minha mãe é maior do que eu, né? Meus pais são maiores do que eu, meus avós são maiores do que eu. Então, essa hierarquia familiar, às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente lida com os nossos pais, os nossos avós, nos achando, né, que somos muito grandes, que somos melhores. Julgamos eles de uma forma que não faz bem para o nosso sistema, né? E às vezes isso realmente reverbera, né, na família, no núcleo familiar. Então, eu gostaria que você falasse, né, o que é tomar pai e mãe. O que significa isso dentro da constelação? Eu aprendi a duras penas sobre este tema. Eu aprendi na prática o que é tomar pai e mãe. Bert Hellinger, ao codificar essa abordagem terapêutica, como eu falei antes, bebendo nas diversas fontes anteriores, ele, através da própria percepção, observação, da experimentação das constelações sistêmicas familiares, ele codificou um conjunto de leis ou de forças que regem todos os sistemas familiares. Na verdade, regem todos os sistemas, mas a partir do sistema familiar. Ele chamou isso de forças do amor ou ordens do amor. E ele usou um exemplo muito interessante que a gente repete muito. Que o amor é como a água, que ele tanto pode afogar quanto matar a sede. Então ele usa o exemplo, o amor é como a água. Quando colocada no jarro, o jarro é a ordem. Ele vai ser distribuído de forma ordeira, suficiente. Então ele codificou, ele codificou em 3. Vamos falar dessa que você está falando aí, do maior ao menor, que é a ordem mesmo. A ordem, a hierarquia, pode se chamar assim também. Que é a força de quem chegou antes. Quem veio antes? Quem nasceu primeiro, cronologicamente mesmo? Então, por que mamãe e papai são maiores do que eu? Porque eles chegaram antes. Eles nasceram antes. Quantos anos na minha frente? Quanta estrada anterior à minha tem meu pai e minha mãe? Quanta vida, quanta sabedoria e quanta experiência eles têm. Quem dirá meus avós, meus bisavós, meus tataravós? E meus irmãos mais velhos, porque a ordem vai a partir daí. Mãe, pai, avós lá atrás e também dá continuidade nos irmãos. Inclusive as crianças abortadas, elas entram. Os abortos entram também na ordem familiar e no sistema, certo? A gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. Porém, então é isso. A hierarquia, o maior é exatamente isso. Não, ele não é maior porque ele é melhor. O melhor não existe. Esse julgamento de melhor e pior não existe nas constelações sistêmicas familiares. Ele é maior porque ele veio antes. E ele abriu todo um caminho com muito sacrifício para que hoje eu estivesse aqui. Pai e mãe são grandiosos. Eles nos deram a vida.
o tamanho disso frente a nós, ele não tem nem como ser medido. Como que nós vamos medir o tamanho de um pai e uma mãe se nós teremos que medi-los pela vida? Nós só vamos compreender um pouquinho disso quando nós também gerarmos vida. E aí nós vamos entender a dimensão de um pai e de uma mãe. Então, quando as constelações falam tomar pai e mãe, é exatamente isso. A força sistêmica, a energia sistêmica, ela vem de quem chegou primeiro. Ela já foi transmitida aos nossos pais pelos nossos avós, a vida foi dada para eles, pelos nossos avós, e assim por diante, até não sei onde lá atrás. E chegou em nós. Então, nós sempre seremos os menores nesse sistema. E aqueles que vieram depois de nós, menores do que nós. Por quê? Porque o fluxo de força, o fluxo do amor, o fluxo da energia, o fluxo de tudo aquilo que existiu antes de nós, nos é transmitido através dessa força, dos nossos pais. Então, quando a gente diz tomar pai e mãe, é tomar literalmente vida. Outra vez, todos os dias. Eu sempre brinco e trago isso. Toma pai e mãe todos os dias. Uma dosezinha de manhã, pode tomar uma dosezinha à tarde também. Que é isso? É olhar para o pai na alma, né? Ele não precisa estar presente, ele pode até já ter falecido. E olhar para a mãe na alma. E se não tiver mais nada no teu coração, por alguma circunstância, que olhar para eles, olhe para a sua mãe como a fonte da vida. Olhe para o seu pai como a fonte da vida. E tome a vida como uma água fresca e abundante que é a vida. A Bíblia traz, dentro dos mandamentos, né, honrar pai e mãe, e que você terá a vida abundante, né, a terra prometida, enfim. E é exatamente isso que Bert quis dizer, quando ele falou de tomar pai e mãe. Nós temos muitas coisas para tomar de pai e mãe. Eu, por exemplo, eu poderia beber pai e mãe durante 100 anos e seria uma fonte inesgotável de beber meu pai e minha mãe, de tomar tudo que eles me deram e agradecer e reverenciá-los e ir até o chão e me render a meu pai e minha mãe. Porque eles não me deram só a vida, quer dizer, só a vida, né? Eles não me deram, eles me deram a vida e junto com a vida, eles me deram tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E nós, de forma orgânica, somos pai e mãe. Porque as nossas células são pai e mãe. Quando nós fomos concebidos, nós unimos essas duas células e nós somos isso. Então, se o nosso corpo físico é 50% pai e 50% mãe, quando nós rejeitamos essa fonte, quem que nós estamos rejeitando? A nós mesmos. Ou 50% de nós mesmos, ou 50% de uma mãe, ou 50% de papai. E isso faz com que a gente não tenha força. Com que a gente não flua na vida. Porque quando não reverenciamos a vida que vem dos nossos pais, nós não vamos fluir. Porque nós não reverenciamos a nós mesmos. Porque nosso pai e nossa mãe estão em nós. Então, resumindo, né? Tomar pai e mãe é isso. Se não entenderam... Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo o dia. máximo de vezes por dia, se for possível, né? Gratidão. Gratidão. É gratidão. E se colocar, como você disse, Flávia, pequena, frente a eles. Quanto menor nos colocarmos frente aos nossos pais, mais fortes estaremos. Maiores ficaremos na vida. Porque é uma postura interna de humildade frente à grandiosidade da vida que vem dos nossos pais e dos nossos avós
E lá atrás ainda mais. Quando reverenciamos nossos pais e somos gratos, atrás deles, essa corrente de reverência, imagina a força que vem. Essa corrente de reverência, ela transpassa nossos pais. Uhum. Através dessa reverência feita aos pais, dessa tomada grata, de gratidão pela vida recebida e por tudo mais, através deles, todo o sistema recebe essa gratidão. E nós recebemos toda essa força. Chega em nós essa força. E aí, a partir de nós, nós também transmitimos para os nossos filhos, ou para os nossos sonhos, ou para os nossos projetos. Ah, é muito lindo. O José Tadeu perguntou qual a diferença entre antepassados e ancestrais. Não tem diferença. Ancestral são aqueles que vieram antes. Geralmente se usa a palavra ancestral para um pouco mais distante, mais atrás no sistema, né? Mas são os nossos antepassados, né? Uma palavra que nos dicionários ela pode até ser sinônimo. Não tem, assim, muita diferença. Vamos lá. Os animais, eles fazem parte do sistema? Tudo faz parte. Todas as relações fazem parte do sistema. O Chico Xavier, né, ele disse que ele tem um livro, né, nem exatamente, mas o título é Os Animais Têm Alma. Eu não sei quem é o autor, mas acho que é do Chico. Os animais têm alma. E no sistema é a mesma coisa, porque a gente usa a palavra nas constelações familiares dos movimentos da alma, que é um movimento que acontece no campo, que é um movimento que não tem intenção, é um movimento que ocorre por si só. Um facilitador de constelações sistêmicas familiares, ele apenas está ali para facilitar os movimentos que ocorrem solos, porque é o sistema do constelado que está ali, né? Então, os animais fazem parte desse sistema. Não só os animais domésticos, como todos os animais da terra, mas vamos falar dos animais domésticos, eu acho que a tua pergunta veio para eles, né? Os animais domésticos, eles são parte do nosso sistema familiar também. Não como família, vamos esclarecer um pouquinho aqui. Não como o meu irmãozinho, ou como o meu filhinho, como muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, que está tudo certo, não estou aqui para trazer nem mérito nem desmérito para nada, mas os animais domésticos, quando nós temos um animalzinho em casa, este animal passa a fazer parte da nossa vida. As constelações, elas trazem uma máxima assim, tudo aquilo que muda nosso destino faz parte do nosso sistema. Como que um animal, quando a gente traz para casa, quando a gente recebe, não vai mudar o nosso destino? Quanto amor esse animal traz, quanto amor esse animal desperta em nós. Agora, o que eu acho interessante assim falar, a gente pode constelar os animais, né? Também os animais domésticos e os animais em geral, né? A gente pode constelar as árvores, a natureza, já vivemos essa experiência em muitas constelações, né? Mas em relação aos animais, o que acontece? Muitas vezes o animal fica doente, né? O animal está abatido ou está enfermo. Eu já vi em constelações que eu própria facilitei, ou de outros consteladores, que aquele animal, ele estava representando alguém do sistema, um excluído do sistema. Então ele estava praticamente dando a vida pelo seu dono, ou por alguém daquela casa. Então havia alguém excluído, que não havia sido visto. E que o dono, talvez, estou dizendo de possibilidades, estou falando de uma constelação que eu fiz, e outras que eu participei, e outras que eu fiz. No caso de uma que eu fiz, dois cachorros representavam no sistema 2 abortos. Foi uma cena belíssima na constelação, quando a menina que estava sendo constelada, surgiram os 2 abortos. Era uma questão que ela trazia alguns sintomas bem graves de tristeza, de depressão, de vazio existencial. E quando a constelação começou, quando o campo começou a se movimentar, surgiu a informação que haviam 2 abortos. E quando essa informação chegou no campo, 2 cachorros, os 2 animais domésticos que estavam na volta, correram para o campo e se jogaram em cima dela
e começaram a lambê-la. Ah, que lindo. E imediatamente, eu estava facilitando, eu me dei conta, eles já estão representando as crianças não nascidas dos abortos. E depois eu soube da história, que eles estavam sempre, ela chamava, eles são carentes, olha, eles estão sempre na minha volta, eles estão sempre me lambendo, eles estão sempre o tempo inteiro na minha volta. Então, olha a representação desses animais. E uma outra situação, bem interessante até, pode ser até engraçada aí para vocês. Foi numa constelação, num determinado lugar aí, não vou trazer nomes, que eu não pedi permissão, mas que tinha uma questão que tinha um galinheiro e nesse galinheiro as galinhas estavam morrendo. Tinha uma enfermidade no galinheiro. Eu não fui lá para constelar o galinheiro, eu fui lá nesse espaço para fazer uma constelação com a família. As galinhas saíram do galinheiro e vieram todas para o campo. Invadiram o campo. Havia uma questão ancestral que surgiu no campo. Uma questão de um parente, de um tio querido, que havia sido excluído por alguma razão, que eu não vou trazer esses méritos aqui. Uhum. E com essa exclusão, aquelas galinhas estavam ali, enfermas, se enfermando. Isso foi o que aconteceu no campo, tá? Depois nós vimos muito a respeito disso, né? Estavam ali, foi o que foi percebido e sentido, representando essa exclusão. Tanto que depois das constelações, eu não sei mesmo, não tenho informação se as galinhas melhoraram, porém, foi o que aconteceu no campo. E é muito interessante isso, de ver como os animais, com as suas almas, estão conectados. Tanto que tem constelações com cavalos, vocês já ouviram falar? Não. Tem constelações onde os cavalos são os representantes. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é maravilhoso. Os cavalos representam o sistema familiar. Para que a gente entenda, né, o quanto os animais são parte, pertencem aos nossos sistemas. E que se pode constelar os animaizinhos se eles têm alguma enfermidade, alguma dor, da mesma forma que nós constelamos o ser humano. Ah, eles são uns fofos. Eu sou muito suspeita em relação a isso. Uma pergunta aqui, posso ler? Constelação familiar chega a vidas passadas ou somente os parentes que conhecemos? Não. A constelação familiar, ela é atemporal. Ela é multidimensional. Ela não trata de vidas passadas. Esse não é o termo. Mas ela, sim, se necessário, se o campo trouxer a informação, se a origem daquela situação, ou daqueles problemas, ou daquelas dores, ou daqueles conflitos, se essa origem for ancestral, for lá atrás, ela vai, o constelador, o facilitador, né? Ele vai perceber, vai se dar conta, sem intenção, porque é o campo que traz a informação de que isso foi muito além. Não com o nome de vidas passadas. Eu, como sou uma consteladora espírita, eu vou olhar com esse olhar. Depois da constelação, e às vezes eu não tenho como eliminar o meu sistema quando eu estou constelando, eu me neutralizo, eu uso as técnicas e o treinamento de não ter nenhuma intenção, nenhum julgamento, de me afastar e me conectar com a alma do sistema, mas não, né? Que muitas vezes vai até uma ancestralidade muito distante, e eu já vivi constelações assim, e que no início do campo, aquele núcleo que aparece, ou que vem, ou que é chamado pelo sistema para representar, ele é o pai e a mãe agora, e à medida que o campo se movimenta e que outros representantes vão entrando no campo, num determinado momento dos movimentos do próprio campo, a frase, a informação que vem, muda o nome daquele representante que era o pai. E ele passa a ser meu irmão. Porque as falas sistêmicas, elas brotam, né? Elas surgem no campo. Elas não são decoradas. Tem alguns padrões de frases, porém elas não existe uma regra, tem que ser dita essa frase ou tem que ser dita aquela frase.
Tudo está no campo, a informação é do campo, não me pertence. Não pertence a nada, pertence àquele sistema que está ali. Então, algumas frases vêm, e eu já vivenciei, já experienciei isso, de mudar aquele grupo que está ali sendo reconciliado no processo da constelação daquele núcleo. De repente, a fala sistêmica, quando fala um com o outro, não estou mais falando, me referindo ao meu pai. Estou aqui me referindo a uma outra pessoa. Quando eu falo e quando eu sinto isso, né? Então, pode ser vidas passadas, e por que não? Não vamos negar isso, né? Não vamos negar isso, né? Mas não entramos nesse mérito. Não entramos nesse mérito na constelação. A Beta perguntou qual a metodologia para abrir caminho de toda essa força dos ancestrais. Honra, gratidão, reconhecimento, ver, compreender, perceber, sentir que é de lá que vem essa força. E a gente podia trazer algo mais simples para explicar isso, né? Vamos pegar algo bem simples que a gente falou no início, esse telefone que está na minha frente. Por que eu tenho ele hoje? De onde ele veio? Quem foi o primeiro que inventou, eu não sei muito esses termos técnicos, mas esta tela que eu tenho aqui plana, os chips, microchips, enfim. De onde veio tudo isso? Quem inventou o primeiro telefone? O telégrafo. Então, quando eu olho além da superfície, quando eu vejo algo além, eu consigo, então, me conectar com isso. Porque eu olho para a Flávia agora, e através dela eu vejo, gente, eu estou falando com a Flávia aqui. É a mãe dela, o pai dela, a avó dela. Quem está atrás dessa menina linda? Os professores, o mestre Reiki dela. Então eu começo a me conectar com a Flávia, mas eu já me conecto com ela e com toda a sua alma sistêmica, com tudo que está atrás dela. E aí eu recebo a força da Flávia. Assim com os nossos pais e nossos ancestrais. Parte da conexão com os pais. E este sentir, esse observar, esse perceber, esse engrandecer, esse agradecer por todos que vieram antes, com todos os seus sacrifícios, com tudo que custou para eles e muitas vezes com tudo que custou para nós também. Também. O José Tadeu fez uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui. Na sua análise, é realizado o tratamento... na verdade, ele está falando de hipnose. Na sua análise, é realizado o tratamento hipnótico? Não. Na constelação, não. Não. Tem estudos, sim. Eu faço estudos também, viu? Mas na constelação não tem, não. Mas tem estudos. Bert estudou também. Eu faço estudos também. Mas não é hipnose. Não, é movimento do campo sistêmico mesmo, do campo mórfico mesmo e a fenomenologia. Que é um campo eletromagnético que se move. Né? Que se move. E como são os excluídos no sistema? Como são os excluídos? É isso. Não sei. Porque cada sistema tem os seus, né? Como que isso reage no sistema? Essa seria uma das leis, né? Das ordens do amor, que Bert chamou do pertencimento, né? Todos no sistema familiar têm o direito de pertencer. Ninguém, nem nada pode ser excluído. O pertencimento familiar é de todos. O tio que bebia demais e que batia na mulher, ele é tio e ele merece ser citado como tio e membro do sistema. O vovô que deserdou a vovó porque ela fugiu não sei com quem, ele pertence ao meu sistema.
Aqueles lá atrás, mais ancestrais, que enfim, foram guerreiros em uma guerra, assassinos, cruéis, pertencem ao sistema. Então aquela coisa de olhar para trás e dizer, nossa, minha origem é, sei lá, Alemanha, vamos dizer assim, né? Então você é descendente não sei de quem lá? Se ele for meu familiar, não importa o que, nem quem. Importa que tudo está a serviço de algo maior. E nós não compreendemos. Nós não compreendemos, nós só julgamos, né? Porque nós temos essa característica, o ser humano, né? Mas tudo e todos estão a serviço de algo maior. De algo que nós não entendemos e nós não temos a capacidade de compreender. Mas quando nós simplesmente entendemos, compreendemos, sentimos através da vivência, da experiência de constelar, ou outras experiências espirituais, ou outras experiências terapêuticas que nos levam a este estado de compreensão e de percepção, nós então entendemos que é o amor maior. Quando a gente fala em amor, a gente está falando num amor existencial. Nós não estamos falando num amor romântico, de um amor de posse, de um amor de homem e mulher, um amor maternal, um amor filial, um amor fraterno. Não, a gente está falando do amor existencial. E a este amor existencial, e dentro do nosso sistema familiar, todos pertencem. Todos pertencem. E quando um membro é excluído por alguma razão, na maioria das vezes moral, essa pessoa vai voltar e será representado por alguém, por um descendente. Então o vovô, o bisavô lá atrás, que enfim matava os índios, vamos dizer assim, e eu excluí, porque ele era um assassino, alguém no meu sistema, um filho, um neto, pode trazer esse avô no coração e agir e reagir de forma a mostrar para todos. Vovô tem que ser incluído. Isso é uma coisa de alma, uma coisa interior, né? Ele pode reagir de diversas formas, que a gente não vai se dar conta. Ele pode se distanciar da família, ele pode se excluir, ele pode partir para inúmeros caminhos que vão gerar dor nele e dor no sistema familiar. Mas ele está ali trazendo uma mensagem. Ou mesmo uma enfermidade, que traz uma mensagem, que pede vistas a algo, que precisa ser incluído no sistema. Alguém ou uma situação. Que tem que ser vista e tem que ser incluída dentro do amor daquele sistema. A gente recebeu mais... O José Tadeu perguntou se é através de pêndulo. Não precisa pêndulo, não. Ele está curioso como funciona. Não é pêndulo. Você ouviu falar dos campos morfogenéticos e da fenomenologia? Dá uma olhada em alguma coisa do Rupert Sheldrake. Deixa eu ver aqui o outro nome aqui que eu poderia te trazer para te dar uma olhada, para que você possa compreender um pouquinho mais. Bom, o Rupert Sheldrake fala dos campos mórficos, né? É o biólogo inglês aquele que realizou muitos estudos. Não sei se você lembra daquela história do 100º macaco, que numa parte, eu não sei a história exata, viu? Mas que num lado os macacos lavavam as bananas para comer, algo assim, se não me engano. E aí do outro lado, alguns pesquisadores perceberam que aqueles macacos lá do outro lado, sem nunca ter visto ou convivido com os clãs daqui, agiam da mesma forma. É ressonância. Ressonância é a palavra-chave. É como a pedrinha, aquela que joga na água e gera as ondas de ressonância, né? Então, morfo é a forma, né? E genético é a origem, a gênese. E tem o Edmund Husserl também, que ele realizou os estudos em 1830 e picos da fenomenologia. E aí eu trago também Kardec, né? Allan Kardec, que tem inúmeros estudos a respeito da fenomenologia, que é o que acontece, né? Nas constelações familiares, utilizando o campo
ele se forma, simplesmente se forma através da conexão com a alma do sistema. Estamos sintonizados, nos conectamos, o campo se forma, né? Este campo morfo toma forma. Os movimentos iniciam através da fenomenologia. Os movimentos são os movimentos da alma, sem que ninguém coordene nada. O facilitador apenas está ali, como um facilitador, sem nenhuma intenção, para olhar além dos detalhes que surgem ali. Começa olhando um detalhe, ele se afasta. Ele consegue observar primeiro toda a amplitude daquele campo que se apresenta. E a partir dali, os próprios movimentos vão trazendo outros movimentos. Algumas frases sistêmicas vêm, elas brotam no campo. Então, parte de uma observação, uma percepção, uma compreensão, uma intuição, para que os movimentos, então, se concluam e as soluções, então, elas surgem, sejam quais forem, elas surgem no campo, né? Neste campo morfogenético, através da fenomenologia. O representante, ele sente, quem já participou de constelação familiar, sabe, né, Flávia? O representante, quem entra representando um membro do sistema, ele não consegue compreender o que acontece com ele, porque ele é tomado de uma força que é incontrolável. De repente ele está ali gesticulando ou sentindo algo que ele nunca viu, nunca sentiu na vida. E o cliente olha, nossa, ela está agindo igual minha avó, igual minha mãe, igual meu irmão. A posição que ela sentou ali é idêntica à posição que eu sentava quando eu era pequena. E aquelas pessoas não se conhecem. É a conexão, é a sintonia, é a ressonância, é o campo eletromagnético, que é atemporal, que é multidimensional e que acontece nas constelações sistêmicas familiares e que movimenta a constelação sistêmica familiar. Dora, a gente tem mais umas perguntas aqui, mais uns comentários, só que a gente só falta uns 7 minutinhos para acabar a nossa live. A Andrea perguntou se tem alguma restrição de perfil para fazer uma constelação. Pode ser qualquer pessoa ou tem alguma restrição? Não tem restrição, não, nenhuma de perfil. Claro que tudo vai depender, né? Por exemplo, uma pessoa com uma enfermidade mental, por exemplo, né? O pai ou a mãe podem fazer essa constelação, né? Podem representá-lo, né? Depende, um irmão mais velho, se isso for autorizado pelos pais, se for necessário, né? Então não tem uma restrição, uma criança pode ser constelada. Os pais fazem essa representação, né? Os pais sempre são os maiores, em todas as situações. Porém, os pais não devem fazer... Bom, os consteladores não recebem isso, né? Não vão fazer a constelação de um filho adulto, por exemplo. Porque o filho já está adulto, ele pode fazer a sua própria constelação. Os pais vão fazer dos menores, se for necessário. Se acharem necessário, né? Das crianças. E podem ir lá e representá-las, levar o tema para ser constelado. Mas dos filhos adultos, não. Filho adulto, papai também não constela nem mamãe. O filho adulto já é responsável por si mesmo, né? Ele pode tomar essa força e ele próprio fazer o movimento de fazer a sua constelação. Então, não tem restrição, não. Nenhuma restrição. Raquel está perguntando aqui quais são os casos que são indicados para constelação. Na verdade, essa resposta já deu até no início, né? Raquel, tudo que existe é relacionamento. Tô certo? Ou tô errado? Tudo é relação. Tudo é sistêmico. Então, tudo é constelável. As constelações
elas são, é a ciência, vamos dizer assim, das relações. É um estudo das relações, das suas reconciliações, dos efeitos, das causas, dos sintomas dessas relações quebradas, fragmentadas, bloqueadas, excluídas, machucadas. Então, tudo é para constelar, pode ser constelado, tudo pode ser constelado. Inclusive o imóvel, né? As casas podem ser consteladas, uma herança pode ser constelada, tudo, porque tudo é energia. E tudo tem alma. Tudo tem alma. E tudo no campo de constelação tem vida. Quem já participou sabe, né? Disso tem vida. Eu já vi constelações, eu já fiz também, já fui facilitadora, né? De muitas constelações, mas assim, tem umas que te marcam muito, né? Estamos no final aí, né, Flávia? Eu vou só fechar aqui contando rapidinho. Falta 5 minutinhos. Uma cliente querida queria constelar uma situação. Ela tinha uma árvore linda que ela amava muito e que a raiz estava quebrando o piso da casa, ia gerar um dano ao patrimônio, né? E ela muito sensível, um ser muito sensível, ela não queria. Mas ela achou necessário e ela ia fazer o corte desta árvore. Então ela disse, Dora, eu queria constelar a minha casa e a relação com essa árvore. Eu disse, você é cliente, você que pede, né? E foi, assim, uma das cenas mais lindas que eu vi. Parece inacreditável isso, o que acontece, né? Entrar em conexão com aquela árvore. Tudo é vida. Nós não falamos com as plantas, não cantamos para as plantas, não colocamos música para as plantas, não regamos as plantas, não pedimos licença, os ancestrais, os antigos, eu faço hoje também ainda, porque eu aprendi a pedir permissão para colher uma erva de chá, a cumprimentar as minhas plantas, a elogiá-las quando estão belas, a ficar triste com elas se não estão belas e entender o porquê que elas não estão belas. Então, tudo pode ser constelado. Tudo, todas as relações com tudo o que há pode ser constelado. Pode ser visto. Também cumprimento, converso, faço carinho, faço reiki. Ai, reiki também é maravilhoso, né, Flávia? Então, as plantinhas, elas agradecem também, realmente elas fazem parte, né? Doar reiki para os animais e para as plantas. Sim. É bom demais, né? É bom demais. Bom. É uma troca, né? Como eu brinco, eu sou muito suspeita. Terceira não, porque elas não têm uma ordem, né? Mas a outra lei é a lei do equilíbrio, né? Do dar e receber, né? Então são as 3 forças do amor, as 3 ordens do amor, né? A outra é a troca, que é essa força, né? Quando você dá um reiki para uma planta, né? Você recebe a beleza dela e a força dela, a limpeza energética que elas fazem, né? Tudo que uma planta traz pra gente de bom. Sim, é maravilhoso. Então, falta 1 minutinho para não acabar nossa live. Agradecer, Dora, maravilhosa. Pela oportunidade de estar aqui com você nesse projeto Religare, que eu já mudei de nome, né? Eu botei Ligare, alguma coisa assim, que eu me lembro que eu já compartilhei, botei alguma coisa diferente do que você botou, depois eu me dei conta. Mas só agradecer mesmo por essa bênção, por todos que estão aqui. Por todos. Se tiverem dúvidas, qualquer dúvida que eu possa responder, me manda lá no direct que eu respondo, viu? Posso demorar uns 2 dias, mas o que eu souber eu respondo, e o que eu não souber eu mando para vocês de um outro constelador, ou da própria fonte do Bert, para que vocês tenham essa compreensão, para que vocês entendam, né, o que realmente a constelação sistêmica familiar pode trazer de benefício, de paz e de harmonia para a vida e para as relações. Tá acabando, gente. Beijo. Obrigada por todos aí, a presença.
vai ficar salvo. Beijo. Obrigada.